A paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, abra suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 57. Isaías, capítulo 57. Vamos ler todo o capítulo, irmãos. Se vocês quiserem acompanhar aqui, pode, na Bíblia, da maneira que achar melhor. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o assunto desse texto que a gente vai ler. Algumas Bíblias, na sua impressão, traz como título, esse título é colocado por quem faz a compilação da Bíblia, como o Senhor abranda o seu julgamento com misericórdia. Mas também o título do próprio Salmo 90, que foi lido aqui, ele se aplica um pouco a esse texto, que fala sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. Esse texto que a gente vai ler agora, o capítulo 57, nos seus 21 versículos, ele trata desse assunto. De um lado, a fraqueza do homem, a depravação do homem, e de outro lado, a providência de Deus, o socorro de Deus para salvar o homem caído. Porque o ser humano sem Deus, ele parece com qualquer coisa, menos com o ser humano. Ele é capaz de fazer as piores coisas. E no Antigo Testamento, de uma forma geral, em muitos textos, a gente encontra a Bíblia tratando desse assunto, da maneira como o homem age sem Deus. E a gente vê o homem capaz de fazer coisas terríveis. O livro de Juízes é um dos que mais tratam a respeito disso. Fala que não tinha quem dirigisse o povo e cada um fazia aquilo que achava melhor segundo o seu coração. E no livro de Juízes a gente encontra as piores atrocidades. Talvez a gente olhe e fale, como que um ser humano consegue fazer isso? Isso é resultado de uma vida, de uma prática, de uma conduta sem Deus. Nesse texto que nós vamos ler, o versículo 1, depois do 3 até o 13, fala dessa situação do homem longe de Deus. No primeiro versículo fala o motivo, no segundo fala do povo que Deus guarda para ele, do 3 ao 13 mostra a situação terrível daqueles que não andam segundo Deus, daqueles que andam no caminho apartado de Deus, e do versículo 14 até o 21 já trata de Deus buscando salvar aquele que se arrepende. Então nós temos que tomar cuidado. Não podemos pensar que a gente é bonzinho, que a gente é forte, que a gente pode muita coisa sem Deus. Não, se a gente se afastar de Deus, a gente é capaz de ser o pior dos homens, o pior das mulheres, a gente é capaz de fazer as piores coisas. Nós apenas conseguimos nos fortalecer e fazer o que é correto quando caminhamos junto de Deus. O primeiro versículo do capítulo 57 fala: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então esse texto fala que naqueles dias o justo perecia. E o que acontecia mais? E os homens compassivos eram retirados, antes que alguém os considerasse que o justo era levado antes do mal. Então aqueles que buscavam a Deus, aqueles que tinham uma vida reta e justa, eles eram retirados, eles eram desconsiderados, eles eram apartados, e o mal ficava, tirava o que era bom e deixava o que era ruim, tirava o bom conselho e deixava o conselho mau, tirava a pessoa que ouvia a Deus e colocava aquele que não tinha sequer buscado a Deus na sua vida. Isso significa inversão de valor. O primeiro sinal que um povo ou uma pessoa está longe de Deus é quando ele inverte os valores que Deus estabeleceu. É quando ele chama o amargo de doce e o doce de amargo. É quando ele fala que o certo é errado e o errado é certo. A gente vê isso acontecendo no nosso meio, a gente vê isso acontecendo nos nossos dias, a gente vê e vê muito. O que a gente mais vê quando a gente olha para fora, para a sociedade, é pessoas dizendo que o errado é certo e o certo é errado, fazendo o que é errado e deixando o certo de lado.
E aquele que busca fazer o que é certo, às vezes é ridicularizado, às vezes é apartado, deixado de lado, é excluído, é tido como alguém louco, é tido como alguém ultrapassado, mas nós não podemos deixar de servir a Deus, ainda que buscar a verdade do Evangelho seja contrariar a maioria das pessoas e por isso ser perseguido. A Bíblia fala que bem-aventurado, alegre e feliz é aquele que é perseguido por causa do Evangelho e do Reino de Deus. Então nós devemos buscar a palavra de Deus, o caminho reto, mas tendo consciência que não falta pessoas nos nossos dias que dizem que o errado é certo e o certo é errado. No versículo 2, a gente encontra Deus tratando do remanescente fiel. Às vezes a gente vê uma sociedade muito perdida e a gente fala, todo mundo está perdido. Não, numa sociedade perdida, Deus sempre tem aqueles que Ele escolheu. Nos tempos do profeta Elias, o reino de Israel estava de uma forma abominável. E Elias falava, só eu é que sirvo a Deus. Elias estava desanimado na caverna, já estava pedindo a morte. E Deus falou para ele que tinha um certo número de pessoas, um número expressivo, que não se dobravam o joelho ante a idolatria que tinha mergulhado o reino de Israel naquele tempo. Então Deus, Ele sempre tem os seus, aquele que Ele escolheu e preserva, ainda que pareça que o mundo está perdido, mas ainda tem muita gente crente, muita gente que busca servir a Deus. É a minoria, mas Deus cuida desse pequeno grupo, e que nós possamos ter a bênção de permanecer nesse pequeno grupo que Deus escolheu, que Deus chama para si, que Deus conserva para a salvação. E essas pessoas que Deus escolheu e conserva para a salvação são aqueles que não permitem que a sociedade piora, porque a Bíblia nos chama de sal da terra. O sal, hoje, a gente usa para salgar, mas no tempo da Bíblia, que não tinha refrigeração, o sal ele era usado para conservar. Nós somos o conservante da sociedade. O mundo só não entrou em colapso porque os crentes ainda estão na face da terra. Ainda tem pessoas que obedecem a palavra de Deus e vivem uma vida correta, senão já tinha perdido de vez. E a Bíblia também fala que nós somos chamados para ser luz do mundo. Se não fosse a luz de Cristo que brilha através de nós, o mundo também já tinha perdido. E o Espírito Santo também. A Bíblia fala que o iníquo ainda não manifestou, ainda não se perdeu tudo, por causa que há um que impede. Esse um é o Espírito Santo. A gente hoje talvez olha para o noticiário e vê tanto armamento, tanta arma capaz de destruir cidade inteira, e a gente até pensa, como que ainda não acabou com tudo? Porque o Espírito Santo ainda não deixou. O Espírito Santo é quem preserva, quem impede que a destruição completa aconteça. Então, quem ainda estabelece as coisas para que elas não sejam destruídas, numa questão menor, são os homens e mulheres de Deus, que servem a Deus e vivem como luz do mundo e sal da terra. Mas, de uma forma geral, é o Espírito Santo, que controla as coisas para que ainda não se destrua de uma maneira completa. E nisto, a gente vê a misericórdia de Deus, chamando ainda o pecador ao arrependimento e não permitindo que o homem se destrua a sua própria vontade. Do versículo 3 ao 13, irmãos, que a gente vai ler de uma vez só, a gente vê como que o povo daquela época estava perdido à idolatria. Então vamos ler com atenção. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da goureira, semente de adultério e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade, que vós esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros e nas aberturas dos penhascos. Então aquele povo, irmãos, estava tão perdido que eles serviam os ídolos debaixo de toda árvore.
Então, naquele tempo, talvez não tinha templo para todo ídolo como a gente tem hoje, mas eles prestavam culto aos seus ídolos debaixo da árvore. E pior, eles sacrificavam, matavam os filhos para prestar culto aos ídolos. Como? Jogando nos ribeiros, no rio, na água, para morrer afogado, ou no penhasco, de uma altura grande, para que morresse numa pedra. Assim que eles cultuavam os seus ídolos. Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhe ofereces ofertas. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Então o ser humano, ele sempre busca algo maior, ele sempre busca, de certa forma, Deus. Mas na perversão do seu coração, ele encontra um ídolo. E quando ele encontra o ídolo, ele busca cultuar esse ídolo. Mas às vezes cultua da pior forma possível. Mas o nosso Deus, que é santo, exige um culto santo, um culto pautado pela sua vontade. E Deus fala: eu contentar-me-ia, aceitaria esse sacrifício, sacrificar pessoas, crianças inocentes em meu nome, de maneira nenhuma. Sobre os montes altos e levantados põe a tua cama, e a eles sobes para oferecer sacrifícios. E de trás das portas e das ombreiras põe os teus memoriais, porque a outros mais do que a mim te descobres, e sobes, alargas a tua cama, e fazes concerto com eles, amas a sua cama, onde quer que a vês. Então aqui quando fala de cama, fala também de outro tipo de culto indevido, abominável diante de Deus. E vais ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe e te abates até o inferno, até as profundezas. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança, ao que buscavas achaste, por isso não adoece. Quando fala de comprida viagem, irmãos, peregrinação, caminho difícil. Às vezes quem serve a Deus é muito preguiçoso, quem serve o Deus verdadeiro, o crente, às vezes ele é preguiçoso, ele não quer fazer esforço nenhum. Mas naquele tempo, e ainda hoje, quem serve o ídolo, ele não mede esforço para agradar o seu ídolo. Faz esforço e faz esforço com força. E talvez pensa, não há esperança, mas ele responde, o que buscava, achaste. E por isso não adoece, por isso não abate. Parece que a pessoa que serve o ídolo, ele se motiva tanto que ele não vê dificuldade para nada. E isso é uma chamada de atenção para o crente verdadeiro, que acha tudo difícil para servir ao Deus verdadeiro. E aquele que serve ao diabo não coloca dificuldade. É algo que a gente tem que buscar mudar na nossa vida. Se nós servimos ao Deus verdadeiro, como a pastora disse aqui, temos que servir de todo o coração. Não podemos colocar barreiras para entregar a nossa vida para Deus, porque aquele que já se entregou para o diabo não põe barreira, ele se entrega por completo. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem o teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Quando clamares, livre-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Então Deus, ele chama ao arrependimento. Ele fala que aquele que se entregou ao ídolo, esse, se ele não se arrepender do seu caminho, na hora do aperto e da aflição, não adianta ele clamar ao Deus verdadeiro. Ele tem uma aliança com o diabo, Deus não vai ouvi-lo, a menos que ele se arrependa e se converta do seu mau caminho. Porque o ídolo, irmãos, ele faz algo para a pessoa que serve a ele. Porque quem serve ao ídolo serve ao diabo. E o diabo, ele consegue fazer algumas coisas para que a pessoa fique mais preso ainda na idolatria.
Às vezes a gente vê pessoas falando que receberam milagres, que ídolos fizeram muita coisa para ele na vida dele. Talvez é mentira, mas pode ser verdade. Mas é Deus quem fez? Não, é o diabo. Talvez a pessoa fale, tal ídolo me curou. Talvez o diabo colocou a doença, a pessoa vai atrás do ídolo, o diabo tira a doença e ele fala que foi aquele ídolo quem curou ele. Mas Deus não está no meio da idolatria. E quando o diabo faz alguma coisa para a pessoa, é para enveredar o caminho dele ainda mais para o diabo, para que ele se perca junto com o diabo no inferno. Então o diabo não faz bem para ninguém, mas o diabo ajuda a pessoa a se perder ainda mais no caminho da perdição. Mas nós somos do outro lado, nós somos daqueles que buscamos a Deus. E aquele que busca a Deus, ele pode sofrer por um momento, mas ele confia em Deus. E em Deus ele possui a terra e herdará o santo monte de Deus, herdará o céu, herdará a vida eterna. Então vale a pena se limpar do mal, se limpar da idolatria e orar, e até anunciar o evangelho para esses tantos que estão perdidos na idolatria e nos seus maus caminhos. João Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é verdade. E o crente, se ele não vigiar, ele cria os seus próprios ídolos. Então, o ídolo, ele sai de uma estátua de gesso ou madeira e ele entra para um pensamento, para uma vontade, para uma filosofia, que entra na mente do crente e faz ele colocar esse pensamento, essa pessoa, essa filosofia no lugar de Deus. Então nós que servimos a Deus também temos que vigiar contra a idolatria. Não é porque a gente não tem uma estátua que a gente não é idólatra. A idolatria ela pode vir de outras maneiras invisíveis e essas maneiras também podem corromper o nosso coração. Quando a gente vê o povo hebreu, quando sai do Egito e entra pelo deserto, e Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos e ficarão, o que é que eles fazem? Eles pegam o ouro que eles tinham trazido do Egito. Aquele ouro simbolizava o pagamento pelo trabalho no tempo da escravidão. Deus não rouba nada, aquele ouro não era roubado dos egípcios, mas era como se fosse o pagamento pelo trabalho da escravidão. E aquilo era como se fosse o talento, a bênção que Deus tinha dado para eles. E aquele talento, aquela bênção, mais adiante, serviria também para construir o tabernáculo. Mas o que é que eles fazem? Derretem aquele ouro, criam um bezerro e dizem: este é o Deus que vos tirou da terra do Egito. Eles não dizem que o bezerro era o Deus que tirou da terra do Egito, mas eles diziam que o Deus invisível era o Deus, era um bezerro, e aquele bezerro tinha tirado eles da terra do Egito. Porque, primeiro, o ser humano, na seu coração depravado, ele não aceita que Deus é invisível. Ele não aceita que o Deus, Criador do céu e da terra, é espírito, e exige ser adorado em espírito e em verdade. Então ele quer dar uma forma para Deus. E depois, o que eles ainda fizeram de errado? Eles usaram o seu talento, a sua capacidade, o seu dinheiro, o seu ouro, para criar um ídolo. Os nossos talentos, dons e capacidade, aquilo que Deus nos dá, é para usar para a glória de Deus, e não para a glória ou para a manipulação de um ídolo. Então a gente também tem que vigiar, porque a idolatria sempre fez parte da humanidade, vai fazer até Jesus voltar, e se nós não vigiarmos, ela entra no nosso coração, ainda que de maneira invisível. Mas Deus, para esse povo pecador, o que ele fala? E dir-se-á, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aquela pessoa que se separa para Deus, aquele que tem uma vida consagrada, aquele que serve ao Deus eterno, aquele que obedece os mandamentos de Deus, Deus tem um caminho aplainado para ele. O que é um caminho aplainado, irmãos? Pensa numa caminhada com muito morro e muita descida.
O morro força a perna, a descida força o joelho, é difícil, você não enxerga o que está atrás de um morro, e Deus aplana o caminho, coloca um caminho reto, uma caminhada fácil, que não tem nem a dificuldade da subida nem a da descida, que você enxerga o que está adiante. Isso é o que Deus está oferecendo para aquele que entrega a sua vida a Ele, um caminho plano, sem tropeço, o caminho do povo de Deus. Pode ter as dificuldades, mas Deus aplana, Deus tira os tropeços, Deus tira as dificuldades para que o seu povo possa passar pela vida aqui na terra de uma forma reta e herdar a vida eterna quando a vida acabar. Porque assim diz o alto e sublime, o ídolo, ele é feito de algum material e quando cai, se despedaça. Mas o Deus que nós servimos, Ele é alto e sublime. Ele está acima dos céus, Ele é criador dos céus e da terra. Às vezes, irmãos, tem principalmente essas tribos, pessoas que ainda vivem em tribos, eles idolatram muito os elementos da natureza. Idolatram o sol, porque o sol é o mais sublime que o olho humano enxerga. Mas tem um hino antigo que eu gosto muito que fala: se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, tenta olhar para o sol ao meio-dia, ele vai te cegar. Quem vai contemplar a face daquele que do sol é o Criador? Então nós servimos ao Deus Criador do sol, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que está acima de tudo e acima de todos, aquele que habita na eternidade. Então as coisas boas que Deus nos dá, como sol, lua, chuva, água cristalina, não é para ser idolatrada, mas é para glorificar o Deus Criador. O Deus Criador que nos deu essas bênçãos, mas nunca adorar a criatura, mas adorar ao Deus Criador, cujo nome é Santo. Em Deus não há mácula alguma, não há defeito algum. Deus é santo e perfeito. Em um alto e santo lugar Ele habita, e também com o contrito e abatido de espírito. Que Deus misericordioso nós servimos. Ele é Criador de todas as coisas, Ele habita na eternidade, Ele é santo, mas Ele também habita com aquele que se arrepende do seu pecado, com aquele que é contrito, com aquele que se abate e se arrepende. Deus habita com ele para o levantar do pó e para fazer ele andar em novidade de vida. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que está nos mais altos céus, mas também que habita com aquele que se arrepende dos seus pecados, com aquele que busca andar em novidade de vida. Ele habita em nós também. Então Ele é o Criador, Ele habita nos altos céus, mas habita naquele que se arrepende, no contrito e no abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Contrito é arrependido, aquele que se arrepende. Então aquele que se arrepende e deixa o pecado, ele alcança a misericórdia. Não importa o quão longe você já andou, o quão longe você já foi na idolatria, Deus, se você se arrepender, Ele te vivifica, Ele te levanta, Ele te faz andar em novidade de vida. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Aqui está querendo dizer que Deus ele não vai... de certa forma, Ele não vai aconselhar o homem a mudar do seu caminho para sempre. O tempo de arrependimento é hoje, porque Jesus pode voltar e a porta pode se fechar, como a parábola das 10 virgens. Uma hora o noivo volta e a porta se fecha. Então o tempo de buscar a misericórdia de Deus se chama hoje. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Aqui é que está o perigo, irmãos. Nós que buscamos a Deus, nós seguimos o caminho de Deus, e o caminho é Jesus, revelado na sua palavra.
Agora, aquele que segue o caminho do seu coração, ele pode fazer as piores coisas e achar que está certo. A Bíblia adverte que o coração do homem não é de confiança. Pelo contrário, é perigosíssimo seguir o seu coração. Quando eu vejo um crente falar, faz aquilo que você está sentindo no seu coração, é um perigo. Se o crente está cheio do Espírito Santo, pode até dar certo, mas se não tiver, se o coração dele tiver com alguma coisa errada, tiver com alguma mancha, com alguma mácula, ele vai seguir o caminho da destruição. Então, o correto, o certo, o seguro é seguir o caminho de Deus, é seguir a Jesus, seguir a sua palavra e fugir do seu coração, porque o nosso coração ele é enganoso, as nossas emoções são enganosas. Tem dia que a gente está desanimado, tem dia que está animado, tem dia que está triste, tem dia que está alegre, cada dia está de um jeito. O coração ele é variável, mas Deus nunca muda. A palavra de Deus é eterna, passa o céu e a terra e ela não passa. Então a fonte de segurança do crente não é o coração, mas é a palavra de Deus. Eu vejo seus caminhos e os sararei, também os guiarei, e lhes tornarei a dar consolação aos seus pranteadores. Eu crio os frutos do lábio, paz e paz. Aquele que se volta para Deus, ele tem paz. O caminho de Deus, ele enche o nosso coração de paz. E quando nós temos a paz de Deus, nós nos sentimos seguros. Então você, às vezes, vê alguém que serve a Deus passando por algumas tribulações que são comuns, por algumas tribulações que é comum a gente enfrentar na nossa vida, e a gente vê que a pessoa tem paz, a pessoa está tranquilo. É como a sunamita, quando estava tudo difícil, eu acho que o filho tinha morrido, não me lembro bem da história agora, porque a própria mente do homem ela é bem limitada, mas o homem de Deus pergunta, ela vai tudo bem? Vai tudo bem. Ela já era salva, ela já estava com o seu coração descansando em Deus. Então, quando o nosso coração descansa em Deus, a gente tem paz para enfrentar a dificuldade e para vencer a dificuldade também, porque junto com a provação vem o escape. Então Deus ele enche o nosso coração de paz, para quem está longe e para quem está perto. Para Deus não tem distância, para Deus não tem dificuldade. E o que mais ele fala? Diz o Senhor, eu sararei, não só as doenças do corpo, mas doenças da alma, doenças da mente, o coração atribulado. Deus faz ele ser um coração transbordante de paz. Então, este é o caminho que nós devemos buscar, o caminho de paz, o caminho de Deus, o caminho da segurança em Cristo Jesus. Mas aquele que se nega a Cristo, aquele que se endurece ao chamado de Cristo, mas são os ímpios, e eles são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz Deus, não têm paz. E essa paz significa paz com Deus. E o ímpio, ele está em rebelião contra Deus. E como o homem pode lutar contra o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? É terrível coisa cair nas mãos de um Deus irado. E Deus, ele é todo-poderoso. Então, Cristo é o nosso refúgio. Nele encontramos paz e segurança. E fora dele é tristeza, destruição e morte eterna. Busquemos, pois, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Senhor tem promessas de vida para você. Amém? O Senhor tem revelado para nós a cada dia suas promessas e tem dito para nós que se não fosse desta maneira, Ele não nos teria dito, não nos teria revelado. Você pode dizer aí para o seu irmão, há promessas para você? Amém? Há promessas para você, grandiosíssimas promessas. A Escritura traz aproximadamente 3.600 promessas para nós. Amém? Você pode se lembrar de uma? Aleluia. Amém. Eu serei o teu auxílio.
Eu serei o teu escudo. Eu sou aquele que vou te ajudar. Eu sou aquele que vou te proteger. Amém? Se atentamente você observar, se atentamente você andar, abençoada será a sua casa. Abençoado serão os seus armários, seus animais. Tudo que você colocar as mãos prosperará. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Você emprestará a muita gente e não vai mais tomar emprestado. Vão olhar para você e vão dizer: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. A presença do Senhor será clara ao teu lado. Grandiosíssimas promessas. Se você crer, será salvo tu e tua casa. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. E quero que você leve, nessa noite especial, ardendo no teu coração as promessas que o Senhor tem para você. Ó Pai, pela fé nós avistamos uma terra feliz, um lar glorioso, juntos e em Tua presença, desfrutando de todas as Tuas promessas, pois fiel é o Senhor que as fez para cada um de nós. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo operar do Teu Espírito em nós, por nos sondar, por falar conosco. Obrigado, Senhor. Que esta semana que se inicia seja uma semana íntima com o Senhor, seja uma semana atrelado, ó Pai, contigo, observando, ó Pai, a Tua palavra e a Tua vontade. Enche-nos com Teu Espírito, transborda em nós, faz de nós ferramenta nas Tuas mãos, porque o Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz, que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana abençoada. Amém? Quero lembrar aos irmãos que na quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, juntos, orando por você, orando pela sua casa, orando pelo seu trabalho. Amém? Orando pela família. Venha, participe. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.